Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Esta é a nossa primeira aula do módulo 3 do curso Qualificar para Servir. E gostaria que você, agora nesse momento, aluno, desejar bem-vindo a você, seja muito bem-vindo a estar assistindo essa aula. Vá até o final. Se tiver que parar, pare, dê um stop, vá fazer alguma coisa, mas volte e conclua essa primeira aula, que é uma aula explicativa, é uma aula importante para conclusivo do curso Qualificar para Servir, que são 3 módulos. Esses 3 módulos traz uma classificação, uma orientação, traz da teoria à prática a fazer algo diferente e inovador para a sua vida. Com certeza, essa é uma experiência que estamos tendo desde o começo, né, final do ano passado, de 2021, e iniciando esse ano agora com o módulo 3, né, a nossa primeira aula. Eu quero pedir a você que pegue uma folha de papel, um lápis, abra a sua apostila, que nós vamos estar acompanhando você. A página aqui no meu livro é 27, não sei como está organizado na sua apostila aí, mas é o módulo 3 e a nossa primeira aula. Antes de entrarmos na explicação da primeira aula, eu vou estar trazendo para você, contando um pouco de como esse curso começou, desenvolveu, para chegarmos ao ponto onde vamos aplicar de forma bem expressiva esse curso, trazendo para você uma qualificação, porque qualificar para servir. E se é qualificar para servir, com certeza algo diferente já aconteceu na sua vida desde o primeiro módulo, o segundo módulo. E eu quero fazer uma pergunta para você aqui que está nesse momento aqui entrando comigo nesta aula. Quero dizer para você uma coisa: nós aprendemos muitas coisas desde o primeiro e segundo módulo, né? E agora, um dos pontos muito forte no segundo módulo foi aprender, ensinar e ensinar a ensinar. Porque a teoria, ela é importante, mas praticar a teoria leva a um conhecimento muito maior e muito forte daquilo que de fato você vai vivenciar como servo de Deus. E o nosso curso Qualificar para Servir foi formado lá ainda quando eu era seminarista. Aí na apostila tem uma fotinha lá no começo, você vai ver lá. Era bem mais bonitinho que hoje, né? Com certeza. Mas vamos lá. Missão e teologia fundamental. Ética e conduta são os assuntos que nós vamos tratar nesta primeira aula. Na segunda aula em diante, nós vamos falar sobre administração, terceira sobre mordomia, e o fato de falar sobre mordomia vai desenvolver uma intimidade sua com o que é espiritual, com o mundo espiritual. Nesta aula nós vamos falar um pouco sobre a utilização dos bens, né? O quanto é importante você saber que os nossos bens é bênção de Deus para nós, mas temos que aprender a utilizá-los de forma bem prática e com gratidão. Bom, nesse módulo, no módulo 3, nós vamos falar sobre os assuntos em 2 aspectos: o método direto e o método indireto, onde Deus trabalha na vida do ser humano. E é interessante porque Deus chama os homens para exercerem as mais distintas funções. No entanto, é preciso que toda a comunidade, toda a igreja local, ela tenha essa habilidade de confirmar isso, confirmar esse chamado que Deus tem para cada um. E é interessante porque no módulo 3 nós vamos falar sobre coisas que parecem ser antigas, mas são atuais e desenvolve na prática hoje, que é a postura e ética. Muitas pessoas estão fora do propósito divino porque não mantêm uma postura como cristão. E para começar a nossa aula de hoje, direto ao assunto, nós vamos falar sobre, primeiramente, na ética, dentro do processo ético. Todo mundo sabe o que significa ética e o que é ética. Não vou aqui ficar estendendo muito sobre isso. Mas, tomada como disciplina de ordem puramente humana, a ética é um ramo da filosofia. Quero melhorar, mas não faço nada para isso. O que tem a ver isso? Não posso fazer diferente daquilo que eu acredito interiormente.
Quando você vê uma pessoa falando coisas que não bate, não é real, não tem um princípio, não tem uma ética, essa pessoa acredita naquilo que ela está falando. E até que ela mude, não tem como. Sabe por quê? Porque ética é uma ciência de deveres, dos nossos deveres como homem, como pessoa, como ser humano. Nós temos deveres, nós temos obrigações, e nós temos também, através desses deveres e obrigações, também nós temos direitos. A ética, ela tem sua postura baseada em cima de uma conduta. E essa conduta, quando ela é atingida de forma bem na sua raiz, que é a falta da ética, a falta de uma postura, de uma conduta, vai trazer o que para você? Vai trazer situações desconfortáveis. E hoje nós vemos muitos cristãos, né, sendo criticado por sua postura, sendo criticado pela sua conduta, pela maneira de fazer, de falar, de vestir. Porque o cristão, ele precisa literalmente ser diferente, ter uma ética, uma integridade naquilo que ele quer, naquilo que ele vai fazer. Se ele não tiver essa ética, essa integridade, nada vai ser diferente. Eu sou cristão para fazer a mesma coisa? Eu sou cristão para viver o mais do mesmo? Eu sou cristão para fazer as coisas que o mundo, né, já faz? Não, eu tenho que tomar uma postura de que eu sou cristão para fazer algo diferente. Baseado em cima da ética, vem um código de regras. Toda ética, você vai para uma empresa, trabalhar num negócio, numa estrutura, num sistema, existe um código de regras, um código de ética. E esses códigos, eles não são feitos para serem quebrados e destruídos, eles são feitos para serem observados e praticados. E é uma das coisas mais interessantes dentro do ramo da filosofia, que eu quero aqui enfatizar um pouco, é porque examina quando a Bíblia fala, né? O apóstolo Paulo, ele fala lá das companhias. Paulo era um homem extremamente colérico, tinha uma postura bem agressiva em relação às coisas, mas ele, quando se tornou cristão, ele passou a ter uma postura diferente, ele passou a ter ética, a entrar dentro do sistema ético de uma vida que realmente vale a pena. Para ser cristão não é ser igual a todos. Para ser cristão, de fato, na prática da vida cristã com Cristo, é ser diferente de todos, ou da maioria, é se destacar de forma ética, de forma numa conduta, numa postura. Nos tempos antigos, por onde andava um profeta, todos sabiam que era um profeta, porque se vestia com uma linhagem e conduta diferente. Por onde andava um sacerdote, todo mundo sabia que era um sacerdote. Enfim, hoje as pessoas não sabem quem é quem, porque o cara que hoje está cantando glória a Deus, aleluia, amanhã está cantando letras sem detalhes aqui, que eu não vou estar entrando na crítica para não ser perseguido por essas coisas. Mas preste bem atenção. Se você quer ter uma vida cristã pautada em princípio e em valores, você precisa manter uma ética e uma conduta irrepreensível. Baseada em cima de quê? De postura. Porque se eu quero fazer algo diferente, eu preciso fazer agora, comigo mesmo, a começar de mim, a começar da minha vida. E tendo as devidas, preste bem atenção, lá na página 28 da sua apostila aí, se não me foge a memória, se é a mesma classificação de números, você vai ver o seguinte, preste bem atenção. A conduta moral, atualmente, de um profissional, não é questionada. Você vai ler lá, está escrito aí. Porque um profissional, um dentista, um médico, seja um profissional qualquer, em qualquer outra área, segmento, seja serviço, seja produtos, um profissional em qualquer área, a moral, a conduta moral dele, a postura moral dele, não influencia na qualidade da sua profissão, do seu trabalho, do seu serviço. Mas a postura, a conduta, a ética, a estrutura de um cristão influencia. Aquele cara lá, aquele sujeito lá é crente, mas ele faz negócios, dá para fazer um negócio com ele meio que cambalacho, meio que mais ou menos, porque ele é crente, mas ele, né, negócio é negócio. Preste bem atenção, a vida de um cristão, ela parte de um princípio que deve ser seguida com ética, conduta, postura. E aí entra alguns critérios interessantes que
aparência pessoal. Eu estava falando agora há pouco sobre isso. O uso de cores extravagantes, andar na moda desse mundo. Então agora a gente vai ser retrógrado, vai ser um crente tapado, antiquado. Não estou falando isso. Eu não estou dizendo que tem que ser assim, eu não estou falando que você precisa ser um crente antiquado, quadrado, né? Ou redondo, né? Mas não sei como pode ser, mas preste bem atenção. Postura. Se você tem postura, você vai ter ética. Consequentemente, se você tem ética e postura, sua conduta vai ser irrepreensível. Está escrito, é a palavra de Deus que nos adverte e mostra sobre isso. Quando alguém chega para você falando mal de uma pessoa, você sabe mais da pessoa que está falando do que a pessoa que está sendo falada. Preste bem atenção, o ministro é a autoridade. Mas eu não sou ministro. Tá, preste bem atenção. Nós estamos fazendo um curso, trabalhando num curso, qualificar para servir. Toda pessoa que serve está ministrando. Quando você está ministrando, você está dando o melhor de si, ou algo que você tem. Concorda comigo? O ministério é a autoridade na comunidade, ou seja, o líder, o cristão, aquele que decidiu por Cristo, ele passa a ser observado e olhado de forma diferente. Você passa a ser um ministrador de valores, de bênçãos, de questões que vão fazer diferença na vida de outra pessoa. De outra pessoa vai agir de forma diferente por sua causa. Se for um ministrar de bênção, a pessoa vai falar, não, eu vou fazer igual o fulano, porque ele é um cristão reto, correto, né? A conduta dele fala por ele. Não vou fazer igual o fulano porque, sabe, né? Como é que é, né? Então, o representante de Deus, o representante de Jesus Cristo, como Paulo disse, né? Se você não consegue seguir literalmente, olha para mim, que eu sou um exemplo de pessoa que podia fazer qualquer coisa. Podia ser um homem perverso e mau, mas eu preferia andar dentro dos valores e princípios de Cristo. Ele poderia falar isso. Você podemos falar isso? De conduta, de postura, de ética, diante de situações da vida, do dia a dia. Preste bem atenção, nada vai ser diferente. Provérbios 23, versículo 7 diz assim, aquilo que você pensa, você é. Você pode até andar bonitinho, arrumadinho, colocar uma gravata, colocar um terno, né, colocar uma roupa top, decente, como diz hoje a moda dos evangélicos, uma roupa de evangélico, né, vamos dizer assim. Tem um detalhe aqui que numa época, muitos anos atrás, eu estava saindo para trabalhar e meu filho falou assim, pai, você não vai se vestir de pastor, não? Botar o terno e gravata, né? Muito interessante. Então, quando nós servimos a Cristo, no modelo de Cristo, nós temos que praticar algo que vai influenciar pessoas, derramar o melhor de Deus na vida das pessoas através da nossa vida. Tem um texto em Hebreus 12, 14 que fala assim, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Preste bem atenção, as pessoas precisam ver Deus em você, em mim, na nossa postura, na nossa ética, na nossa conduta. As pessoas precisam ver Deus em nós. Através de quê? Da nossa vida, da nossa conduta, da nossa postura. E aí começa uma questão muito importante, que está na apostila, no primeiro texto em cima, que diz aqui assim, o que diremos das santas normas reveladoras nas Escrituras e fundamentado no caráter do Senhor Jesus Cristo? O que você faz, Jesus faria? Por onde você está andando, Jesus andaria? O que você está praticando na vida cristã, Jesus praticaria? Algumas pessoas começam esse curso de qualificar e dizem, não, é muito forte, né? É uma feijoada com tutu. É verdade. Aí me perguntaram uma vez assim, e o senhor pratica tudo isso? Eu disse, eu tento, da melhor forma possível. Sabe por quê? Porque a gente pode fazer 1000 coisas. Uma palavra sua vai dizer assim, ué, você não é crente, você não é cristão, você não é pastor, você não é obreiro, você não é missionário, entendeu? Então, a nossa aparência no mundo está sendo observada, mas o que mais está sendo observado pelo mundo na nossa vida é a nossa postura, a nossa ética. Se eu sou ético, se eu sou sincero, se eu sou verdadeiro. E tem um texto na página seguinte que diz assim, linguagem sã.
O texto fala de uma questão muito interessante. Torna-te padrão dos fiéis. Lá, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, na parte B, diz assim: torna-te padrão dos fiéis da palavra no procedimento, no amor, na fé, na pureza. É determinação do velho apóstolo e mestre aos seus discípulos, para que se tornassem um padrão na maneira de conversar. Aliás, é bom que fique claro o que envolve este aspecto do comportamento humano. Preste bem atenção. Tem crente que numa roda de conversa é mais incrédulo, é mais mundano do que a maioria do que estão ali. Porque a sua linguagem, a sua conversa, a sua fala não tem nenhuma postura de Cristo, de vida cristã. E quando eu iniciei esse projeto, né, desenvolvendo líderes para uma formação básica, o ponto fundamental desse treinamento é quem é você na vida cristã hoje. É uma pergunta muito interessante que eu gostaria que você respondesse, que você colocasse aí nos comentários, né? Essa aula está sendo gravada e colocada no YouTube. Eu quero dizer para você uma coisa: quem é você hoje no mundo em que nós vivemos, diante de falta de éticas, imoralidade, posturas inadequadas, condutas que parecem mais complicado até de se falar? Tem crente que concorda com questões muito profundas de desmoralização. A iniquidade já tomou conta do cérebro de muita gente. O pecado já não faz mais a diferença. A mentira já foi colocada aí que existe mentira branca. Enfim, o mundo está vivendo uma questão em que nós cristãos precisamos nos posicionar com ética, com conduta e com postura. Mas eu não estou dizendo que tem que ser perfeito. Preste bem atenção. Então não é perfeição não. Não é a perfeição que eu estou falando não. Eu estou falando aqui de postura e santidade. Seguir a paz com todos. E a santidade. O que é santidade? Fazer aquilo que realmente é importante para o reino de Deus? Olhar com o olhar de Cristo? Dentro dos nossos treinamentos profissionais que nós desenvolvemos, nós falamos sobre ressignificação. Ressignificar aquele momento. Tem pessoas que perdem a paciência muito rápido. Eu mesmo, muitas vezes, diante de situações, antigamente no trânsito, eu falava: rapaz, chamava lá, dizia o cara, defunto, né? Múmia paralítica. Um dia eu estava lá pregando, o Espírito Santo falou assim: vem cá, tá vendo aquele cara ali? Você chamou ele de múmia paralítica. Eu falei: como assim? Ele deu uma freada, passou na sua frente, estava com pressa. Depois fui lá, chamei ele e falei: irmão, o que aconteceu? Eu vi um carro parecido com o seu, mas eu estava com pressa, um problema, eu estava levando a pessoa para o hospital. Aí contou a história, falou assim: eu chamei o irmão de múmia paralítica. Eu falei: Deus, me perdoa, porque a minha linguagem, mesmo que ele não sabia, que ele não soube, ele foi saber não. Eu estava conversando com ele. Preste bem atenção. A nossa linguagem precisa ser santificada. Se você tiver vontade de mandar a pessoa para algum lugar, diga para ele assim: irmão, vai na bênção. Deus te abençoe. A vontade é falar outra coisa. Entendeu? Mas a declaração sua, mas a boca fala do que o coração está cheio. Beleza. Mas se o seu coração tem a vida cristã, a postura de Deus, os passos de Jesus na sua vida, o que Jesus falaria, você não vai falar outra coisa. Por mais que você gostaria ou quisesse falar. Então, gestos, gesticulação, tem irmãos, eu fiz isso, um gesto lá, não sei como é que é. Gente, não é perfeição. Amados, não é perfeição. Entenda, não é perfeição. É santidade. Ficou pior. Não. Porque nós vivemos em busca da santidade todos os dias. Sede santos. Como? Evitando o mal. Mudando a minha conduta, a minha postura, numa postura santificada. Eu posso até querer, a carne pedir, a alminha doente falar assim: não, eu quero. Não, aí você diz assim: não vale a pena, não faz sentido. Sabe?
Toda postura ela vai te conduzir a um lugar, a um resultado. Tudo que você fizer vai te levar a uma dimensão. Creia nisso, acredite nisso. Tudo que você fizer vai te levar à direção daquilo que você está desejando e querendo. Nada vai ser diferente daquilo que você acredita. Está escrito lá em Provérbios 23, versículo 7. Não dessa forma, eu estou contextualizando. Lá diz assim, aquilo que você pensa é fato. Então eu não posso dar a alguém algo que eu não tenha, ou não estou buscando, ou não estou querendo. Entende? Por isso que eu comecei falando sobre teoria e prática. Dentro do processo teórico, quando você aprende a prática teórica e não põe em prática ensinando outra pessoa ou ensinando a ensinar, que foi um dos pontos altos lá do segundo módulo, um dos pontos mais fortes do segundo módulo. Se foi ponto forte para você, deixa no comentário aí se você foi um ponto forte para você sobre isso, meu irmão. Tá? Deixa aí no comentário aí para a gente estar trocando ideias sobre isso. Então, nosso alvo é mostrar o que diz a Bíblia. Nosso alvo é mostrar o que preciso ser como cristão. Nosso alvo é levar você a uma direção de prática de vida. Porque a teoria todo mundo tem, com certeza. Todo mundo tem teoria. Eu, né, como uma grande maioria das pessoas que são estudiosos, conhece bastante coisa. Agora, colocar em prática é aquilo que realmente vai mover você, vai te levar na direção. O objetivo deste curso, desse módulo agora, é ajudar você a ser um cristão melhor e santificado. Como assim? Vamos lá. Alguns princípios que fazem falta. Alguns princípios que fazem falta. Normas de cumprimento. Quem chega, cumprimenta. Às vezes o irmão chega na igreja, ou na congregação, ou a algum lugar, ou vai na padaria comprar o pão e encontrou outro irmão lá, e fala, o irmão não me cumprimentou, não me viu, fingiu que não me viu, sei o que. Provavelmente ele nem te viu, porque você chegou. Passou, talvez, ele estava preocupado, mas não dá desculpa. Você chega, cumprimenta, paz do Senhor, bom dia, paz de Cristo, sabe? Falta isso na vida dos cristãos, ser simpático, ser uma pessoa simples e simpática, ser uma pessoa comunicativa. A comunicação é muito importante. O que falta muitas vezes nas pessoas é as normas de apresentação. Sim, porque muita gente está se apresentando com eu sou, o bom, né? O cara que tenho. Apresenta mais o que tem do que o que é. Quando eu falo do que tenho, eu deixo de ser quem eu sou de verdade. Então, muitas coisas precisam ser equilibradas. Uma quarta questão aqui, algumas coisas que faltam como princípios. Como evitar caguetes e vícios? Né? Fiz um agora, né? Preste bem atenção. Cuide da sua saúde. Às vezes eu tinha um colega do ministério que ele ficava assim, ó, o olho dele não parava. Ele queria, as pessoas chegavam no lugar, todo mundo falando, tá piscando aí. Não, ele tinha que usar óculos, porque aí foi no médico, reparou lá as vistas, tinha um negócio que incomodava ele. Preste atenção, tem coisas que nós precisamos cuidar, mudar. Tem coisas que você precisa mudar. Tem atos e fatos que você precisa mudar. Mas tem coisas que vão mudar você. É o fato. Então, o bom procedimento numa mesa, como líder, como cristão, como servo de Deus, não se precipite. Seja uma pessoa organizada. Se você está entendendo o que eu estou falando, né, comente, fale, né? Que se você não está entendendo, também pergunte, eu estarei respondendo. Veja bem, princípios cristãos devem ser aplicados. Quais são os princípios cristãos que devem ser aplicados? Os mandamentos. Ah, mas é no Velho Testamento. Tá, então vamos lá, deixa o Velho Testamento lá. Vamos trazer para o Novo Testamento. Jesus chegou, disse, o novo mandamento vos dou. Certo? E que mandamento é esse que ele deu? Você sabe? Você conhece? Sabe desse mandamento?
Então, ama teu próximo como a ti mesmo. Preste bem atenção. Vida cristã, independente de qualquer situação, é santidade. É a busca pela santidade. Ética, postura e conduta. Quando você faz isso, as coisas mudam na sua vida. Quando você exerce isso, algo vai ser diferente na sua vida. Tenha certeza disso. Então, princípios e valores devem ser aplicados. Seguir literalmente o que Jesus Cristo deixou para nós. Se eu não amo o meu próximo, como eu vou amar a mim? Uma pessoa que não se ama vai fazer algo bom por alguém? Uma pessoa que não se ama, ela é um bom cristão? Ah, mas isso não existe dentro da igreja. Não, pouco não, né? Tem muitos cristãos, crentes, que se dizem santificados, servos de Deus, mas odeiam alguém ou pessoas. São aquelas pessoas ranzinas, assim, pesadas, aborrecidas, e que eu já sei como ser, eu já sou assim, eu nasci assim, na minha época de cristão era assim. Peraí, preste atenção. O que não muda é a essência. Hoje os profetas não se vestem mais com os paramentos. Tem algumas congregações que estão querendo trazer os paramentos do Antigo Testamento. Mas a sua fala, a sua conduta, a sua postura fala muito mais alto do que os paramentos. Fala muito mais profundo do que os paramentos. Então a ética a seguir não é paramentos, não é usar instrumentos antigamente. Né? Tem gente que redesenhou a arca, uma ordem de Deus. Enfim, o que eu quero dizer é que é muito mais ético, com muito mais postura, viver uma vida plena diante de Cristo nos passos e seguindo o mandamento principal dos todos os outros mandamentos. Jesus disse: ama teu próximo como a ti mesmo. A Deus sobre todas as coisas. Tá? A Deus sobre todas as coisas. Estamos vivendo um tempo hoje de grandes revoluções. A maldade, a perversidade está imperando. Eu fui coautor de um livro onde escrevi sobre o bem e o mal. As pessoas querem viver bem, mas praticam o mal. As pessoas querem o melhor, mas praticam o mal. As pessoas querem viver melhor na sua vida, mas são ruins com as outras. São violentas com as outras. E todo o código de ética, de regras, vai por água abaixo. Porque, como diz lá antigamente, né? Faria pouco meu pirão primeiro. Né? Ai de Elias, coitado. Se a mulher, aquela viúva, não obedece os princípios, a palavra, se ela não obedece a palavra, sabe? Ela tinha um pouco de farinha, um pouco de azeite, fazer um bolo, morrer, e depois morrer. Ele disse assim: vai lá e faz para mim primeiro. Porque Deus já havia ordenado. Quantas vezes nós somos egoístas na fé? Oramos de formas equivocadas e erradas, falando: Senhor, me abençoa, me dá graça, abre as portas, um carro novo, uma casa nova, isso, aquilo. E esquecemos de declarar a bênção na vida de outras pessoas. Sabe? Às vezes precisamos, de fato, abençoar a vida daqueles que realmente não estão nos abençoando de forma alguma. Lembra dessa história, né? Às vezes precisamos declarar bênção na vida de quem está nos acusando. Aí você que diz que é cristão, né? Está sem emprego. Quem sabe Deus está tratando você nessa área. Você que é homem de Deus e está andando assim, com roupa usada, roupa de terceiros, quem sabe Deus está tratando você nessa conduta, nessa postura. Aí você se exalta: Deus, não quero mais isso. Senhor, o que eu tenho que aprender com isso? Senhor, o que eu preciso aprender com isso? Sabe, andar bem, perfeitamente arrumado, barbinha feita, quem tem barba. Antigamente, na minha época, como jovem, se você tivesse barba, você era outra coisa, mesmo cristão. Andar com a barbinha feita, o cabelinho, né, cortadinho, isso os homens, né, eu tô falando, né? As mulheres hoje estão mais bem preparadas que os homens. A roupinha limpinha. Imagina você chegar na igreja e abraçar aquele irmão: Deus mandou não tomar banho durante 7 dias. Meu irmão, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Então, preste bem atenção: aparência pessoal, postura, conduta, a linguagem.
princípios ruins, vai gerar resultados desastrosos. Princípios éticos, princípios reais, vai gerar resultados satisfatórios e maravilhoso. E para nós chegarmos ao final desta aula de hoje, nós vamos falar sobre algumas das coisas mais importantes que é real na vida do cristão hoje. Não queira ser cristão baseado em cima de moda. Não queira ser cristão com postura e conduta nos passos de Cristo, baseado na moda que o mundo te oferece. Observe aquilo que faz sentido, aquilo que não faz sentido. Observe aquilo que é valoroso e aquilo que não é valoroso. Aquilo que vai te levar aos pés de Cristo e aquilo que não vai te conduzir a nenhum lugar, a não ser uma destruição. Na página inicial da apostila, eu falo lá sobre desenvolvendo líderes com formação básica. Se você tem conhecimento básico do que é de fato importante, daquilo que faz sentido na vida cristã, você vai andar nos passos de Cristo. Não vai ser fácil, mas vai ser maravilhoso. E outra coisa muito importante, é muito sério isso que eu tenho que falar com vocês. Todos os homens de Deus foram chamados, e nenhum deles eram perfeitos, mas buscaram a santidade. Saulo, era um perseguidor de cristãos, matava os crentes, mas ele sabia que estava fazendo algo que ele acreditava que era certo fazer aquilo. Quando ele foi chamado por Jesus, Jesus apareceu para ele lá dizendo assim, olha, por que faz isso? Né? E o chamou face a face, disse para ele que ele precisava mudar aquele comportamento, e ele mudou. Não foi fácil ele ter uma vida cristã, foi? Não. Ele mesmo declarou, o mal está sempre diante de mim. A vontade de torcer o pescocinho de algumas pessoas continua, né? Não é verdade? Continua, não é verdade? Continua, é verdade. Mas a sua postura de santidade, lá em Hebreus 12:14 diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus precisa ser visto pelo mundo aí fora através de você. Muitas pessoas se tornam anjos de outras porque fazem o bem, o melhor, dar algo de fato que vai fazer a diferença na vida dessa pessoa. Tem muitas pessoas que querem ser cristãos e estão praticando a maldade. Mas a maldade como? Que tipo de maldade que a pessoa está praticando? Não abençoando, não sendo uma pessoa sincera, honesta, falando palavras torpes, talvez até mesmo desejando mal. Quando eu falei do negócio do trânsito aqui, eu mudei sim. Ainda preciso melhorar muito em relação a ver certos motoristas, né, trancando a rua, como diz o outro, né? Fala, Jesus, tem misericórdia. Ô Filho de Deus, preste atenção, né? Muita coisa muda quando você declara palavras diferentes. A vontade era falar outra coisa, né? Mas a vontade é coisa que daí passa. Quando aquele jovem chega para Jesus e diz, bom mestre, diz, oh, eu não sou bom não. Eu estou cumprindo uma missão, um chamado. E você nesta terra, irmão, minha irmã, está cumprindo uma missão, um chamado, para ser um cristão exemplar. Um cristão que mesmo diante das falhas e dos defeitos, você busca uma vida de santidade. Mesmo diante dos problemas emocionais, dos problemas, às vezes até mesmo sentimentais, tem muito cristão que precisa fazer terapia, é verdade. Porque cabeça tão confusa que precisa colocar para fora, né? Tem muitas pessoas sofrendo porque dizendo assim, não, eu tenho que ser perfeito para poder... Não, você não precisa ser perfeito. Você só precisa buscar a santidade. Ter postura, ter ética, evitar palavras torpes, né? Ter uma aparência decente, né? Ou seja, estou falando de aparência, mas o interior tem que estar transformado. Estou falando, quando eu falo de aparência pessoal, estou falando de vestimentas, de organizar, de estar bem consigo mesmo. Não vou aqui entrar nos detalhes de antigamente, né, que as mulheres não podiam se depilar, que os homens usavam os cabelos, sei lá,
situação, as vestimentas, os paramentos. Não estou falando dessas coisas não. Eu estou falando hoje, atualmente, postura, conduta, ética, dentro de um processo que faz sentido. Ser diferente não precisa ser snob, não precisa ser cheio de histórias, precisa ser apenas aquilo que eu perguntei. Nos seus passos, Jesus faria isso? Jesus estaria fazendo isso? Falando assim? Jesus estaria tendo essa postura, essa ética, dessa forma, dessa maneira, essa conduta? Jesus teria essa conduta? Jesus se posicionaria dessa maneira? É só você fazer uma pergunta simples. Quer mudar a sua mentalidade? Pergunte para você se isso que você quer faz sentido como cristão. De fato, precisamos fazer a diferença. Para que outras pessoas vejam Jesus, vejam Deus na sua vida e queiram andar nos seus passos. Quando Paulo chama as pessoas para andar como ele está andando, é porque ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia o que ele resistia, ele sabia o que ele abria mão. Tem muita gente que quer ser cristão, mas não quer abrir a mão da experiência do mundo. Tem muita gente que quer ser cristão, mas quer viver praticando as coisas do mundo. Se Jesus, ele enviou o Espírito Santo, o Consolador, para resgatar você e convencer de tudo que esse mundo está vivendo, e você ainda pratica aquilo que não deve ser praticado, com certeza está faltando em você um conhecimento fundamental e básico de vida cristã, através da Bíblia, através do livro sagrado. Bom, aqui estamos finalizando mais uma aula, nossa primeira aula do terceiro módulo, que é o módulo Missão e Teologia Fundamental. Esse módulo, lá no final nós vamos falar um pouco sobre missões, sobre como proceder como cristão, como ganhar uma pessoa para Cristo sem muitas firulas, sem falar demais, apenas com algo que realmente vai fazer a diferença. Lá na aula você vai ter, será a nossa quarta ou quinta aula, onde nós vamos estar falando como proceder e como alcançar alguém para Cristo, sem muita falação, com exemplos, né? Esse curso é um curso de grande importância, onde nós aplicamos conteúdos fantásticos. Tem muita referência bíblica, tem excelente referência bíblica, que vai fazer a diferença. E se você chegou até aqui, com certeza, chegou até aqui, é porque você está interessado em ter uma vida cristã transformada. Você, meu aluno, você que está vendo esta aula, eu quero dizer uma coisa para você. Nós temos uma turma em formação agora no início do ano, e eu quero estar com essa turma formando e colocando aqui no YouTube, colocando aqui para você ver como é bom fazer a diferença na vida das outras pessoas. Como é bom viver uma vida cristã com prática, com exercício. Teoria, muitas pessoas até têm. O que mais tem hoje, em muitas congregações e igrejas, é pessoas com conhecimento teológico, formadas em teologia. Hoje tem teologia para tudo quanto é tipo, tudo quanto é necessidade. Mas a melhor coisa é a prática de vida cristã com exercícios. E isso eu quero aplicar, eu quero mostrar para você. Muito obrigado pela sua atenção, Deus abençoe. Não esquece, deixa aí nos comentários o que foi importante, o que você não gostou, o que nós podemos trazer para você para edificar a sua vida através do conteúdo. E você que tem a apostila, vai lá, faz o exercício que precisa ser feito. E se você que pegou a folha, anotou, fez anotações aí, parou o vídeo para ver, para voltar, preste bem atenção. Existem 3 coisas importantes. Qual o seu maior desafio? Uma pergunta. Número 1. E o que você faria se você não superar esse desafio? Como ficará você? E a terceira pergunta. O que seria de você se você vencesse esse desafio? Você tem um desafio. Vida cristã, plena e abundante. É preciso buscar uma vida de santidade, de santificação no Senhor. E aquilo que não é perfeito vai sendo eliminado. Deus abençoe. E até a nossa próxima aula. Uma alegria estar aqui com você. Não esqueça, todas as semanas tem uma aula que nós estaremos colocando aqui nesse canal para que você possa acompanhar as aulas do curso Qualificar para Servir. Um abraço, Deus abençoe.